São exibidos os logos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. É exibido o logo da Inspira Produtora, formado por 2 triângulos, um dentro do outro. É exibido o logo da Tomate Cereja, formado por um tomate cereja. A mão de um homem acaricia um ramo de arroz. Imagens aéreas de uma plantação de arroz ao pôr do sol. Da terra foi cultivado o nosso senso de identidade. Sustento, desenvolvimento, crescimento. O arroz é um dos mais importantes símbolos do nosso município. De qualquer ponto de vista que seja possível observar a nossa terra, Imagens do Memorial o do Arroz, cachoeirense consegue se reconhecer, pertencer. formado de antigas máquinas e retratos. O arroz trouxe prosperidade, colocando Cachoeira do Sul entre os maiores produtores do país. Algumas pessoas observam as E máquinas. esse importante passo no desenvolvimento da cidade foi responsável por tudo o que veio depois, Imagens aéreas da fachada da Fena Arroz. principalmente ao que diz respeito aos nossos costumes e tradições, Fachada do ginásio da Fena nossa Arroz. arte, nossa cultura. Em uma fábrica de encrencas, um homem E e quem uma já mulher passou por trabalham. aqui, com certeza, ouviu falar da famosa encrenca, parte significativa da O cultura homem retira a local, massa do forno e coloca na forma. singular, pois não se encontra em outro lugar. Ela traz consigo memórias de uma infância, Uma mulher de traz um latão de família, alumínio. de fins de tarde com sabor doce. Ela coloca as encrencas dentro do latão. Eu sou um dos muitos vendedores de encrenca que circulam nessa Um cidade. homem branco de olhos A azuis, passos largos, observo Cachoeira vestindo uma diariamente. camiseta azul e um chapéu de palha, carrega o latão. Conheço cada um de seus cantos, Catedral de Nossa Senhora da Conceição. suas formas, as belezas que saltam aos olhos e as escondidas. Quem nos visita inevitavelmente conhece o famoso Château d'Eau, o Castelo d'Água, imponente, um marco da nossa história. E ele continua de pé, com o olhar no horizonte, sempre otimista e perseverante. O homem se dirige até uma porta e entra. Observei as mudanças que o tempo trouxe O homem observa o local. e sigo pensando nas que ainda virão. São exibidas fotos, esculturas e arquivos históricos. Conheço a nossa linha do tempo, o nosso papel nela. Me lembro de nomes que fizeram parte da nossa evolução São exibidos objetos e históricos. as obras atribuídas a personagens distintos. Neste local, o Museu Municipal, é feita a O preservação homem da nossa para e observa identidade. uma réplica do monumento em Aqui frente à estão igreja. guardados sonhos, lágrimas, sorrisos, o passado iluminando o futuro. São exibidos objetos de arte. O homem caminha por um corredor onde observa quadros. E nossa história não está somente entre essas paredes. Imagem aérea de um prédio histórico. A história está em todos os cantos dessa cidade. Em prédios, O homem caminha por uma subida tocando um em triângulo. praças e até mesmo no chão. Imagens aéreas de uma praça. A estrutura física transmutada em afeto e lembrança. Basta olhar ao redor e ver. Uma mulher coloca luvas de látex. E o que seria da nossa história sem aqueles que dedicaram a vida à sua preservação? Ela abre um livro antigo. Com suas mãos cuidadosas, folhearam as páginas do nosso legado e com seus olhos atentos, estudaram os detalhes gravados em pedra e madeira, a história que está ao redor Ela observa as páginas do livro. e aos caminhos que nos levam uns aos outros, fazendo com que nosso povo se reconheça e se orgulhe. A mulher abre a planta de um prédio. Observei as páginas de registros históricos, O vendedor de encrenca caminha na praça. O vendedor passa em frente à fatos, Casa de Cultura Paulo datas, Salzano Vieira da Cunha. locais, pessoas. Mas também pude observar outro tipo de escrita, de registros históricos a histórias Pessoas fantásticas. reunidas fazem a leitura de A livro. ficção que habita o sonho de autores e leitores se encontra nos universos que tomam vida ao longo de páginas, outrora brancas, tomando forma através do verbo e exalando vida através do imaginário de dezenas de escritores O homem passa em talentosos frente à Câmara que Municipal. seguiram sua vocação ao compartilhar com o mundo seus mundos particulares. Membros da Academia Cachoeirense de Letras estão reunidos. A literatura é responsável por unir pessoas,
tanto os leitores que compartilham gostos em comum, quanto os escritores que juntos procuram meios de ampliar o alcance de suas histórias e de desenvolver a arte da escrita. O homem passa em frente a uma igreja. O homem caminha enquanto observa a rua. Fantasia e realidade se misturam, trazendo significados únicos, levando a marca de seu Alguns intérprete. jovens apresentam uma peça de A teatro. expressão da fala, juntamente com a expressão do corpo, é capaz de levar ao espectador uma amálgama de São sentimentos. exibidos bonecos de uma peça teatral infantil. Nas mãos do ator, até mesmo objetos simples tornam-se ferramentas que dão vida ao fantástico. E das mãos do artista, sons transformam-se em poesia. O homem toca seu triângulo. Ele observa a praça ao seu redor. Vozes soam em Dezenas de união. pessoas vestidas de branco cantam Sua em conjunto. harmonia leva aos ouvidos do público um conjunto de notas produzidas sem instrumentos, deixando o ambiente repleto de acordes que reverberam como se fossem um só. E não é somente através da palavra que o artista tem a capacidade de moldar o Os som. jovens tocam instrumentos As clássicos. melodias e acordes, dentro dos mais diferentes gêneros, mesmo que não se caracterizem como verbo, O público aplaude. transmitem mensagens, emoções, sensações. Adultos tocam instrumentos O clássicos. arrepio provocado pela batida, pelo ritmo, pode ser suficiente para lembrarmos-nos tanto da felicidade perdida quanto do tesouro encontrado, tanto da revolta vivida quanto da simples leveza do ser. Em um bar, músicos se apresentam. A música pode ser um instrumento de subversão, de protesto, O ambiente é escuro e com luzes uma coloridas. forma de expressão que tem como característica explorar os mais profundos medos, angústias e debates sobre crises contemporâneas, unindo pessoas de todas as idades sob ritmos que unem gerações. O público está animado. Também pude observar o quanto a música faz parte de culturas São diversas, exibidos cartazes de hip hop. compondo importante parte da cultura de rua, É mostrada a mesa de jovem, periférica, responsável por tantos artistas talentosos que procuram seu lugar merecido perante tantas outras formas de arte. Alguns jovens E uma cantam. parte muito influente dessa cultura é, com certeza, a dança. Adolescentes Nos dançam. passos conjuntos dos bailes, a cultura negra persevera e se concretiza como parte essencial de nossa É cultura. exibido um quadro com a figura do laçador. A dança também é um resgate às Em um tradições. CTG, homens e Nos mulheres passos dançam. dos gaúchos, a alegria da dança que remete ao passado eleva adiante os costumes já há muito tempo enraizados, conquista a cada um que pode presenciar uma apresentação dos grupos de CTGs. Mas nossas raízes não são feitas de uma única O ramificação. vendedor passa pela Praça Borges de Medeiros. Existem partes da nossa história que merecem ser lembradas em todos os momentos, como a memória dos povos que originaram grande parte do que hoje é a nossa cultura. Em uma grande roda de pessoas, jovens jogam capoeira. A capoeira, uma arte que explora a força da expressão corporal em forma de movimento e graça, com suas características singulares, trazendo consigo toda a bagagem artística, histórica e cultural da cultura negra. O vendedor de encrenca caminha entre árvores. Nas nossas raízes também está a ligação com a natureza, Imagem aérea da Ponte do Fandango. Imagem aérea do Rio Jacuí. Crianças indígenas dançam. com os povos originários, os verdadeiros donos dessa terra. Jovens indígenas tocam instrumentos. Aqueles que andavam por aqui muito antes de nós e que preservam até hoje seus costumes e tradições. Os indígenas continuam dançando animados. Imagem do pôr do sol. Nos quilombos, Imagem de uma um estrada. povo nobre que tem em seu sangue a resistência. Imagens aéreas de casas no interior. Povo que merece todo o reconhecimento histórico Imagem devido, aérea de um com trator. uma cultura rica, Imagem aérea de uma plantação. passada de geração em geração, preservada através da luta, Imagens da fazenda da de Tafona. cultura e da fé. Pessoas caracterizadas com roupas africanas dançam. E quando observa a fé,
percebo que aqui há espaço para todos. Mãos tocam um tambor. O vendedor caminha em frente à igreja Santo Antônio. Imagens aéreas da igreja Santo Antônio. Imagens aéreas de uma multidão. A fé que move grandes massas, já estabelecida como costume de uma grande parte da população, A multidão se aproxima de uma capela. responsável por eventos de grande público. Imagens aéreas da igreja evangélica luterana. O vendedor de encrenca caminha em uma praça. Imagens aéreas de uma rua. A fé que leva fiéis a um agradecimento sincero por uma graça alcançada, Imagens da capela Nosso Senhor do Bonfim. Imagens de placas de agradecimento. repleta de singelas homenagens, mas que são acompanhadas de imensa crença. Imagens do túmulo da Santa Josefa. Imagens de placas de agradecimento. E das raízes também vem a festa, Imagens o aéreas de um carnaval, desfile de carnaval. que mistura a ancestralidade com modernidade e que por aqui se desenvolve e atinge novos patamares a cada ano que passa, estabelecendo-se como uma das grandes festas do ano. Imagens da fonte das águas E dançantes. por aqui, até mesmo as águas festejam, dançam, ganham cores. O vendedor de encrenca caminha em uma praça enquanto toca seu triângulo. O espírito de festa está em todo lugar. Ele abre o latão de Nas alumínio. mãos de cada artista dessa Pega um cidade, pacote de a encrencas cultura é e compartilhada. entrega a um De comprador. mão em mão, a arte toma formas diferentes. Imagens de objetos de É artesanato. moldada, bordada, esculpida, gravada. Assim se dá vida a personagens, paisagens, objetos que decoram nossas casas, obras que trazem consigo a personalidade de seus artistas, cada um com suas características distintas e ainda assim todas fazendo parte da enorme rede cultural que se construiu através da identidade artística cachoeirense. Diversas pinturas estão expostas na parede. Grafites em uma parede externa. E quando observo nossa cultura, não consigo deixar de pensar no termo O cultivo. vendedor de encrenca cruza uma praça. Ele toca seu triângulo. O trabalho duro fez da nossa cidade o que ela é Imagens hoje. aéreas de um antigo engenho de O arroz. cultivo, a colheita, foram responsáveis pela construção de nossos costumes e de grande parte de nossa identidade. Uma plantação de mudas de nozes. Uma mão segura algumas folhas da árvore. Do cultivo de grãos Um aparato coleta nozes do chão. até a colheita de nós pecamos. Mãos mostram um punhado de nozes. Do cultivo das olivas, Imagens que aéreas de produzem olivas. alguns dos melhores azeites do país. Nossa cidade é feita de gente feliz, Uma mão trabalhadora, segura um ramo da de árvore. gente criativa, inovadora. Essa é a minha O cachoeira, vendedor de encrenca senta-se em um singular banco na da praça. sua pluralidade. Ele enxuga o suor da testa. Quem conhece, acaba voltando. Quem não conhece, quem não conhece, não sabe o que está perdendo. O homem se levanta e segue seu caminho. Cachoeira do Sul na pluralidade de sua vocação cultural. Direção e roteiro, Thiago Beckenkamp. Assistente de direção, Eduarda Rodrigues. Ator e narrador, Vânios Rocha. Gravação da narração, Marcos Klein. Edição de som, Michael Erdina. Trilha sonora, André Beckenkamp. Consultoria de pesquisa, Miriam Hitzel. Agradecimentos, Multiprodutora, Imagens do Carnaval. E Júlio César, Imagens da Tafona. Este filme é dedicado a todos os que, de alguma forma, contribuem com a continuidade da cultura de Cachoeira do Sul. Amigos, presidente Dariele Maria Cabral de Barros Gonçalves, vice-presidente Eliane Roseli Chu, primeira secretária Sandra Liege Schumacher,
Segunda secretária, Maria Tinsari. Primeiro tesoureiro, Guilherme Bate Rodrigues. Segundo tesoureiro, Edilson de Oliveira Pereira. Conselho Fiscal, Regis Fardim, João Silveira Goulart, Paulo Rogério dos Santos Araújo. Suplentes, Lauro Lima, Nelson Paiva, Gisela Hermes Miller. Conselho Consultivo, Antônio Trevisan, Cristina da Gama Mor, Elizabeth Silva, Francisco Bastos, Ione Maria San Martin Carlos, José Pedro Schroeder, Lair Vidal, Lea Kampf, Lúcia Pegas de Lima, Miriam Hitzel, Nelson dos Santos Blaia, Rosane Rosen. Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, 2024.